Oi, gente, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito delicado. Como comunicar com uma criança a perda de um ente querido, a perda de um amigo? Como é que nós podemos fazer isso de uma forma que não aumente o sofrimento das crianças? Essa é uma situação difícil, porque geralmente quando a gente tem que comunicar, nós também estamos passando por essa situação de perda. Então é muito difícil, a gente está sentindo no coração isso e ter que dar notícia para uma criança. Então veja, cada caso é um caso, nós sabemos que as crianças, cada uma delas pode reagir de uma maneira diferente. Mas existem algumas regrinhas gerais que eu posso sugerir para vocês, algumas sugestões, alguns cuidados que você pode ter ao ter que comunicar essa notícia ruim para uma pessoa, para uma criança, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que existem faixas etárias diferentes e cada faixa etária ela corresponde a um estágio de desenvolvimento infantil. Isso significa que uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos vai entender o mundo de uma maneira diferente de uma criança de 9, 10 anos. Então é importante que a sua fala seja entendida por aquela criança. Essa é a primeira coisa. Então não adianta você colocar uma coisa mágica, diferente de tudo, diferente inclusive da realidade, para uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos. Uma criança com 5, 6 anos de idade, ela organiza o pensamento dela através de coisas concretas. Então, se você chega com uma informação dizendo que o vovô foi para o céu, ela vai olhar lá para cima, ela não vai entender, não vai sentir no coração aquela informação, porque a organização do pensamento dela não alcança um pensamento, uma coisa mais, vamos dizer, fantasiosa. Ela lida com coisas mais práticas, mais concretas. Então, para que a criança entenda, possa aceitar e sentir no coração aquela dor, aceitar e sair dessa dor, ela precisa da informação concreta. Então, como é que você pode dar essa informação nesses termos? A criança vai entender a morte se você coloca para ela a relação com o corpo. Então, o corpo do vovô não estava funcionando muito bem, ele ficou doente, ele começou a deixar de funcionar, os médicos tentaram ajudar, foram vários remédios que foram dados, mas aí ele não respondeu muito bem, o corpo deixou de funcionar e parou de funcionar. Então aí a criança vai compreender que existe um corpo, que o corpo não estava funcionando muito bem, parou de funcionar, houve a morte. E agora o vovô está no cemitério. Entende? Aí a criança vai entender concretamente como as coisas funcionaram. Agora, é claro que se você tiver um lugar de fé, você pode acrescentar uma informação. Mas essa informação básica do concreto é muito importante ser dada para uma criança de 5, 6 anos. A partir dessa idade, até os 10 anos, a criança começa a lidar de uma forma diferente com a questão da morte. Ela começa a imaginar e personificar a morte. O que é que significa isso? Ela vai imaginar que existe um ser estranho que passa, por exemplo, recolhendo as crianças e botando dentro de um saco, ou recolhendo as pessoas, ou então uma pessoa com um cajado ou alguma coisa, um tridente, e uma figura estranha, um monstro que vem anunciar a morte. Então ela imagina, né, e personifica a morte. E isso leva a pessoa para lugares muito complicados. A criança pode começar a ter um pânico, um medo de achar que naquele horário, naquela rua vai passar essa coisa estranha, vai carregar, entende? Então é muito complicado. A gente não pode chegar para uma criança e dizer, olha, foi porque apareceu a morte, como se fosse uma encarnação do mal e está carregando a pessoa. Então isso é muito ruim também. A grande palavra para poder comunicar a morte de alguém é honestidade. Você não sabe de tudo, você não tem todas as respostas, mas se você se coloca nesse lugar de humildade, você pode se comunicar muito bem com a criança e ela vai confiar em você. Agora, se você começa a fantasiar, ela não vai compreender e não vai confiar em você. Então, não é uma coisa que carrega, não é uma mão que pega.
É um corpo que se vai, e aí eu volto a dizer, se você tiver algum lugar de fé, você comunica também, mas depois de dar essas informações concretas para a criança e deixar com que ela compreenda essa realidade, porque a morte faz parte da realidade humana e é importante que ela entenda isso sem mistificar as coisas no início. É muito importante que ela entenda que nós somos finitos e que isso tem a ver com a nossa condição existencial. Então, quanto menos você mistificar no início essa informação, melhor vai ser para a criança. E o adolescente, ele já vai ter condições de compreender, é claro, que a morte não se dá com um ou com o outro, ela se dá com todas as pessoas, não é? E aí, o adolescente, ele vai chegar num determinado momento e ele pode se perguntar, diante da morte de uma pessoa querida, ele pode se perguntar, nossa, que injustiça, por que isso vai acontecer com fulano tão bacana, ele morreu, isso é injusto, por que isso está acontecendo? Então, quando um adolescente está colocando isso, ele não está necessariamente se questionando sobre uma injustiça, ele está se indagando sobre o sentido da vida. E essa é uma questão que está em todos nós. Nós seguimos a nossa existência questionando, querendo saber, afinal de contas, qual é o sentido da vida. Então, o que eu posso dizer para vocês é, ao comunicar isso para uma criança, para um adolescente, primeiro, se atente à idade. Segundo, seja absolutamente honesto e que essa criança, esse adolescente, olhe para você como uma pessoa confiável e deixe que isso seja aquietado no coração dela.